Não, não atrapalha porque nós, enquanto professores, estamos sujeitos a servir. Então, servir é estar disponível, né? Quando vai servir, tem que estar disponível. Então, se o cliente, por alguma razão, se o cliente, por alguma razão, não conseguiu treinar no seu período normal e tenciona mudar de horário a fim de conseguir compensar o período que ele tinha que treinar não treinou, o personal trainer pode muito bem ceder a fim de, desde que não choque ou não atrapalhe naquele que é o seu percurso com outras atividades. Mas se tiver tempo, pode simplesmente aceitar e ajudar o cliente a atingir, nesse caso, a realizar a atividade daquele dia, que é o programa de treino. Então não atrapalha, não atrapalha. Só vai atrapalhar em caso de já tiveres um compromisso marcado para aquele horário e ele quiser naquele horário. Então, se for assim, ele é descartado porque já passou o seu tempo e estamos no tempo de um outro colega, a não ser que vais pedir que juntem para poder fazer um treino em conjunto. Mas se não tem nada, pode atender. Se tem, não está fora de questão. Para que ele possa continuar a treinar? Eh, não. E não, ou seja, não sei se comprei muito bem a pergunta, mas não, não, não deixei nenhum cliente porque tem algum tipo de doença. Ou seja, não. Eh, o que faço é, em função daquilo que é a sua doença, poder procurar mecanismos para poder ajudar a melhorar. Então, por exemplo, eu tive um atleta diabético do tipo 2 e esse atleta ele entendia que já não poderia fazer mais porque essa doença lhe dava assim algumas situações que faziam com que perdesse a autoestima, procurasse só se encolher num único local, ficava deprimido de um modo geral. Então eu entendi que não era a hora ou o momento de eu abandonar ele, mas pelo contrário, o momento de eu estar com ele, mostrar que o exercício físico pode voltar ele ao ativo. Então, e por ele ser diabético, pior, deve fazer exercício físico, porque nós sabemos que o sangue leva muito açúcar para o nosso fígado. Então, quem pratica exercício físico, o diabético, para ele é fundamental porque vai ajudar a captar o açúcar, ou nesse caso a glicose, que é açúcar, o músculo vai captar açúcar, que vai fazer com que reduza a quantidade no fígado. Logo, vai reduzindo ou vai melhorando aquilo que é a quantidade de açúcar no organismo, ou seja, no fígado desta mesma pessoa que tem esse problema de diabetes. Então, é importante porque ele, naquele exato momento, ele começa a perder massa muscular. Então, para poder recuperar, tem que fazer treino de força. E o treino de força que ele vai fazer vai ajudar a quê? A captar glicose. Glicose é açúcar. Vai ajudar a captar açúcar. Então, a mesma quantidade que o sangue levava para poder chegar até o nosso fígado, ele vai reduzindo porque quando vai tentar passar, o músculo vai captar uma parte do açúcar. Quer dizer, em vez de levar 1 quilo, por exemplo, né, vai levar 1 quilo, leva só já meio quilo, porque outra parte já ficou com o músculo. Isso faz com que comece já a reduzir a quantidade de açúcar no organismo deste diabético. Por isso é que é fundamental praticar esses. Um diabetes deve praticar sem exercício. A outra questão vem aí do Francisco, né? Francisco acredito que também é um personal. Não, Felipe Francisco, ele diz o seguinte: fale um pouco sobre o uso de bebidas alcoólicas para um aluno ou um atleta antes e depois do treino, antes e depois de um treino. Sais Lourenço. Agora eu quero beber uma Coca-Cola, depois quero comer um hambúrguer, tá vendo? E depois ele fala, olha, quem fazer isso? Quer me estragar o teu treino? Yeah, então, bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Que os atletas, os clientes, os alunos consomem após os exercícios. De certo modo, não vou dizer com propriedade que é prejudicial, mas também não vou dizer que é benéfico. Por quê?
Porque a quantidade de líquido que nós vamos ingerir após o exercício físico, nós sabemos que o álcool contém alguns químicos, né? Então, esses químicos que o álcool contém faz com que haja quantidade de açúcar no nosso organismo. Então, naquele momento que você vai beber, ou seja, a quantidade de bebida alcoólica que você vai ingerir não é o que o nosso organismo precisa para poder se recuperar e para poder desenvolver. Então, por quê? Porque é muito líquido e líquido com algumas alterações que não ajudam o melhoramento do nosso organismo. Razão pela qual não é aconselhável que depois de exercício você vai consumir grandes quantidades de bebidas alcoólicas. Não, não é um profissional de saúde. Existe diferença. Ou seja, o médico cura, mas o personal trainer, o profissional de educação física, ele previne. Então, eu impeço que vai muitos pacientes para o médico. E quando eles vão para o médico vai para poder curar, porque ele não passou por mim. Quer dizer, os que não passam por mim não têm de chegar ao médico. Mas os que passam por mim, eu falo por mim, estou a falar de profissionais de educação física e personal trainers, quer dizer, os que passam pelo personal trainer dificilmente vão ao médico. Ou seja, sim, quer dizer que nós prevenimos com que eles desencadeiam certas doenças para poderem chegar até os médicos. Ok, então, dando sequência, qual foi a pergunta dele? Se deve primeiro passar para o médico, né? Sim, deve, principalmente se for uma gestante, se for um idoso, deve ter uma orientação do seu médico para poder fazer exercícios físicos em função daquilo que é a condição atual do paciente ou do cliente. Em algumas faixas etárias, uns não fazem isso, mas deveriam fazer, porque é importante sempre o aval do médico, porque o médico normalmente vai ter o historial, vai ter a noção de como está o teu funcionamento interno, a fim de poder dar o melhor feedback para um profissional posteriormente poder orientar esse cliente a fim de atingir seus objetivos sem ter que causar problemas na sua saúde. Então é fundamental primeiro um contato com o médico e depois com o personal trainer. Ok, aqui também a Yara nos comentários realçou sobre não existir nenhum tipo de exercício físico específico para tirar barriga. É importante que tenhamos só, por simplesmente, uma boa alimentação, né? Isso é que muitas vezes pode até deixar o nosso corpo saudável. A nossa outra questão é relativamente a se já teve que lidar com clientes que culpam a sua falha, né? Culpam suas falhas, clientes que culpam a sua falta de resultado dentro daquilo que é os exercícios físicos, ao relacionamento, a problemas pessoais, tipo fracassos em atingir seus objetivos dentro do fitness, é porque meu namorado fez, a minha tia fez, há problemas pessoais, tem fome, coisas assim do gênero. Já tive, sim, já estive, sim, já